Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, obrigado aí pela atenção de todos vocês. Eu sou o professor Vicente Olsen, vamos juntos aprender um pouco mais sobre história, forçando aqui e reforçando os conhecimentos de sala. Nós temos aqui o seguinte, leia o texto a seguir. Aí tem um texto bem grande aí, né, bem extenso. Se necessário você pode pausar o vídeo, ler com calma, né, reler, voltar, enfim, tente aí aprender o que é que esse texto está discutindo. Bom, feita então essa leitura, nós temos aí um texto bem interessante sobre como a borracha vai sendo utilizada na indústria e pela indústria, né? Uma tecnologia que vai ser extraída e descoberta na América a partir dos seringais, né? E que ao longo aí da Idade Moderna e principalmente ao longo da Idade Contemporânea vai tendo o seu uso ampliado e amplificado, né? De acordo, claro, com o desenvolvimento das tecnologias. E lá no finalzinho do texto ele coloca de maneira muito interessante o impacto social que a exploração dessa tecnologia, que a exploração desse recurso, a gente pode até dizer recurso natural, né? Porque a borracha ela é extraída do látex, né? Mas claro que é feito ali um processo de manufatura e depois de vulcanização, né, desenvolvido aí a partir do Goodyear no final do século XIX, para aproveitar melhor esse recurso, que é extraído, né, é uma atividade extrativista, mas também passa por uma certa manufatura, tá? E é justamente sobre esses impactos sociais que nós vamos discutir, porque a questão ela pede em seu caderno, explique os motivos que levaram o autor a afirmar que a exploração de matérias-primas como a borracha foi desastrosa para os povos africanos, tá? Então ele pede para a gente dar uma explicação, isso não é só citar, né? A gente vai ter que colocar aí uma certa discussão, uma certa análise nessa nossa resposta. E a gente tem que ir lá para a última frase aí, ó, do texto de apoio. Ele coloca, ó, em nenhuma parte esse boom teve um impacto mais desastroso na vida das pessoas do que na floresta equatorial, quase metade das florestas do Congo do rei Leopoldo. Por que esse desastre foi tão grande, então, no Congo e em outras regiões da África? Porque para explorar essa borracha da região equatorial, das florestas, lembre-se que a África ela tem savana, né? Ela tem desertos como o Saara, ela tem o Sahel, mas ela também tem florestas tropicais, né? No próprio Congo nós temos florestas tropicais. E aí a exploração desse recurso natural vai acabar transformando radicalmente a vida das comunidades tradicionais desse local e muitas vezes essa mudança é para pior. Então, ele pede para a gente explicar os motivos que levaram o autor a afirmar que a exploração de matérias-primas como a borracha foi desastrosa para os povos africanos. Bom, foi um desastre porque vai mudar radicalmente a vida tradicional dessas comunidades, onde essas pessoas vão passar então a ser exploradas a partir então da mão de obra farta, barata e em condições análogas à escravidão. Na época, eles vão ser então forçados ao extrativismo dessa borracha, desse látex, bem como de outras matérias-primas, sendo ou muito pouco remunerados ou até mesmo sem remuneração, com metas e taxas que eram extremamente altas, e aqueles que não obedecessem a essa regra de exploração vão ser violentamente reprimidos, ao ponto de, no Congo belga, as pessoas terem suas mãos cortadas caso não atingissem as metas estabelecidas pela exploração colonial belga. Isso ocorria principalmente nas regiões de mineração. Entretanto, a gente vai ter que lembrar que esse contexto todo é o contexto do imperialismo e do neocolonialismo, que vai então explorar esses territórios, explorar essas matérias-primas e explorar essa mão de obra a partir dos interesses da metrópole europeia, no caso, a Bélgica. Então a gente tinha que fazer essa explicação de como a vida dessas comunidades tradicionais é radicalmente transformada para pior, pois eles agora vão ser explorados, vão se tornar uma mão de obra bastante barata, descartável muitas vezes, a visão era essa, e a exploração de suas matérias-primas e seus recursos naturais vai se dar em larga escala. Beleza? Bom, pessoal, na próxima questão nós temos: leia o fragmento da carta enviada pelo cacique Seattle da tribo Duwamish em resposta à proposta de compra da terra feita pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin Pierce, em 1854. Se for necessário, você pausa o vídeo, né, lê com calma aí esse texto de apoio. Ele é bem interessante, né, porque coloca aí um choque de visões. A visão do indígena e a visão do homem branco, nesse caso, o presidente dos Estados Unidos.
Feita aí a leitura, então, desse trecho, nós temos a seguinte pergunta, né? O seguinte comando. Você concorda com a doutrina do destino manifesto? Há algum povo que tem prerrogativas sobre os demais? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, é claro que essa pergunta é uma pergunta pessoal, né? Cada um de vocês vai responder da melhor forma, mas a gente tem que lembrar aqui alguns aspectos para ajudar você aí a construir o seu texto. Primeiro, a doutrina do destino manifesto ela vai ser inserida nos Estados Unidos nesse contexto da segunda metade do século XIX, para legitimar a famosa marcha para o oeste, né? Os Estados Unidos que se concentravam no leste do continente, no leste ali da porção do que era então os Estados Unidos, eles vão começar a conquistar territórios no meio oeste e no extremo oeste desse território, seja através de negociações, como foi, por exemplo, o Vale do Mississippi, que foi anexado da França, mas com indenizações, seja através de acordos, como foi o caso da Flórida, com acordos com a Espanha, seja através de guerras, como foi o caso do Novo México, do Texas e da Califórnia, que foram, de certa forma, simplificando aqui a nossa discussão, tomados, digamos assim, do México. Tanto que o Porfírio Dias vai dizer, coitado do México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Esse processo de marcha para o oeste, ele vai ter como principal alvo o crescimento econômico e também territorial dos Estados Unidos. E quem mais vai sofrer com esse processo, os maiores prejudicados de toda essa marcha, sem sombra de dúvida, vão ser os indígenas. Tanto é que o chefe Seattle, ele coloca, se a gente não vender, eles vão tomar de nós através da violência. Por que ele está dizendo isso? Ele está prevendo o futuro? Não, ele está olhando o passado. Ele está olhando o histórico de marcha para o oeste e o que foi que ocorreu com os demais povos indígenas que resistiram a esse processo de invasão de suas terras. É muito interessante porque os Estados Unidos eles vão legitimar essa marcha para o oeste através do discurso de civilização e também através da doutrina do destino manifesto, onde os Estados Unidos vão alegar que foram escolhidos e determinados por Deus a serem uma nação grande. Então a marcha para o oeste não era apenas uma possibilidade dos estadunidenses, mas um verdadeiro direito dos estadunidenses. Afinal, Deus designou os Estados Unidos a serem grandes e para ser uma grande nação eles precisam ligar costa a costa, ou seja, a costa leste, a costa oeste. Eles têm então esse direito que é legitimado por Deus, eles têm essa capacidade que é legitimada pela tecnologia, eles têm esse princípio que vai ser então de levar a civilização a esse oeste selvagem. Daí então que a justificativa é uma justificativa religiosa e também civilizatória. Há então uma legitimação nesse processo e o indígena ele é visto como um obstáculo, como esse selvagem, como esse bárbaro, como esse empecilho que atrapalha os Estados Unidos a crescer. Daí então, reunido dessas informações, você pode então discorrer se você concorda ou não com a doutrina do destino manifesto, lembrando que há a prerrogativa dos estadunidenses de que eles eram então um povo eleito e designado então a promover essa expansão, vencendo todos os obstáculos, sejam os mexicanos, sejam os indígenas, sejam os franceses, sejam os espanhóis, sejam até mesmo os russos, porque a gente tem que lembrar que o Alasca foi um território anexado da Rússia, mas foi sem conflitos, foi feito através do pagamento de indenizações. Tranquilo? Nós temos aí mais uma questão, certo? Analise os documentos reproduzidos a seguir. Se o nosso sentimento era brasileiro, a imaginação era europeia. Como tão finamente disse Nabucco, abandonávamos todas as paisagens do Novo Mundo, a floresta amazônica ou os pampas, por um trecho da via. Ápia, uma volta da estrada de Salermo. A Amalfi, ou um pedaço do cais do Sena, à sombra do velho Louvre. Nós temos aí um poema de Paulo Prado, né, Novo Século, 1900-1910, e a referência. Percebam que ele está fazendo um jogo aí, né, de imagens brasileiras com imagens europeias. E ele está dizendo que a gente abandona os pampas, a floresta amazônica, que são biomas aí do Brasil, e fala de imagens europeias, né? A Ápia, a Amalfi, o Sena, o Louvre e etc. Aí nós temos uma imagem do Rio de Janeiro da Belle Époque, que é esse período que vai do final do século XIX ao início do século XX, mais precisamente 1880 até 1914,
E ele traz o seguinte: o agitado centro do Rio de Janeiro, no cruzamento da Avenida 7 de Setembro com a antiga Avenida Central. A arquitetura e a mobília de rua lembram Paris do Barão de Haussmann. Barão de Haussmann vai ser uma figura que vai remodelar as ruas de Paris, e Paris se torna então o grande centro cultural e urbano do mundo. E nesse período da Belle Époque, o termo aí já está dando indícios, a grande febre, né, o grande exemplo era seguir esse modelo parisiense, seguir esse modelo francês. Não é à toa que o Rio de Janeiro vai passar por um processo de remodelação, né, no período aí do Rodrigues Alves, o famoso bota abaixo, onde nós vamos ter uma série de intervenções urbanísticas no Rio de Janeiro, expulsando literalmente a população trabalhadora e pobre, que marca aí essa Belle Époque. Mas não foi só o Rio de Janeiro que passou por isso, não. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também vai passar por sua remodelação. São Paulo vai passar por sua remodelação. Fortaleza, com a planta de Adolf Hebster, lá no Ceará, vai também passar por essa remodelação. A cidade de Belém, que vai aí no Pará viver o boom do crescimento da borracha, também vai ser uma cidade planejada dentro dos preceitos da Belle Époque. Manaus, no Amazonas, também do mesmo jeito. Percebam então que a França, o modelo francês, era o modelo a ser seguido. E aí nós temos a referência bibliográfica de todo esse nosso material. De acordo com os documentos, responda as perguntas em seu caderno. Que documentos? A gravura e o texto, tá, pessoal? A. Explica os motivos que levaram os brasileiros a copiar os hábitos e costumes dos europeus. O motivo vai ser justamente esse espírito da Belle Époque que vai assolar aí o mundo todo, né? O grande exemplo de civilização, o grande exemplo de modernidade, de progresso e de industrialização era a Europa e, sobretudo, a França. Se a economia era inglesa, a cultura era francesa. Falar francês era chique. Daí o nome francês, então, de estabelecimentos comerciais. Usar a moda francesa era chique. O próprio termo chique é um termo francês, né? Então vamos ter em pleno calor do Nordeste, de 35 graus, 40 graus, pessoas usando fraque, cartola, paletó, gravata, todo empacotado, as mulheres usando vestidos grandes de abas, não sei quantas anáguas, isso em pleno verão do Rio de Janeiro, que beira aí os 40 graus, em pleno clima quente do Nordeste, porque o modelo era seguir esse modelo de civilização, essa mentalidade de civilização europeia no contexto da Belle Époque e no contexto de expansão industrial e neocolonial típica das grandes potências industriais europeias. B. É possível afirmar que os brasileiros desejavam valorizar a cultura brasileira e preservá-la da influência estrangeira? Justifique sua resposta com base nos documentos. Pessoal, nós não vamos ter esse intuito de valorização da cultura brasileira. Isso fica claro aonde? Na cópia desse modelo e desse estilo de vida europeu. Como eu falei, as roupas eram europeias, o modo de se vestir era europeu, a arquitetura urbana era europeia. Havia então um sentimento de que o ideal era copiar esses europeus porque nós éramos atrasados, porque nós éramos incivilizados, porque nós éramos inferiores. Daí que, na Semana de Arte Moderna, lá em 1922, os artistas da Semana de Arte Moderna vão criticar essa postura. Mas como aqui a gente ainda está na primeira década do século XX, a gente ainda não vai ter essa postura de crítica. O que a gente vai ter é essa postura de cópia, de valorização do que vem de fora, de tentar simular e copiar esse espírito e essa cultura europeia. Daí, então, a Belle Époque também se dá no Brasil. E por fim nós temos C. E na atualidade os brasileiros valorizam sua cultura? Bom, aí a gente pode então discutir o que hoje é valorizado enquanto cultura brasileira, o que podemos chamar de cultura brasileira numa sociedade cada vez mais globalizada, né? Onde hoje a gente vive aí uma aldeia global. Há movimentos de valorização da nossa cultura, né? Há movimentos onde a gente copia essa cultura estrangeira, há um consumo aí do que vem de fora, né? Hoje em dia tudo é mais junto, misturado e complexo, tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Inclusive discussões muito interessantes, discussões aqui que dialogam com a sociologia. Vocês podem, inclusive, estar se reunindo aí em conjunto e discutindo sobre esses temas, sobretudo sobre essa questão da cultura brasileira hoje e o que é influenciado aí pelo que vem de fora, o que é essencialmente nacional, se é que isso ainda existe. Bom, os estudos, pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Valeu!